Pessoal, estamos aqui então na Ipiranga, novamente, mais uma vez. E hoje vai ser um vídeo muito especial que a gente vai falar sobre um dos principais diferenciais da Ipiranga, que é o tratamento dos animais, a parte da veterinária, né, Kilder? É isso aí. Dr. Pedro, que é o veterinário nosso responsável, trabalha com a gente há mais de 10 anos. Caramba. Já. É especialista PhD em doença de peixes ornamentais. É muito raro achar uma pessoa que tenha esse conhecimento, né? É muito raro. Há 10 anos atrás aí a gente se conheceu, falou, vamos fazer uma coisa diferente. E ele começou a estudar, nós começamos a fazer, trazer pessoas para ajudar. Trouxemos o Dr. Basser há 7, 8 anos atrás para ele dar uma palestra e dar consultoria pra gente aqui. O Pedro aprendeu no começo com ele e hoje em dia o Pedro tá dando aula aí. Antes da gente chamar ele, então vamos falar um pouquinho como é que funciona esse processo de entrega? Maravilha. Então agora, bora lá. Vamos lá, Kilsley. Antes de mais nada, então, para recapitulando, aqui a gente tá tem os produtos hoje, mas começou com os peixes, né? O grande chamariz da Ipiranga sempre foi os peixes, né? Os peixes e os animais, de maneira geral, né? Sempre foi os animais. Nós começamos aí praticamente, esse ano a empresa faz 23 anos, Caramba. Thiago. Nós começamos com animais, como todo mundo já sabe a história. A gente começou indo de loja em loja, com o carrinho lá, vendendo de loja em loja, nós fomos crescendo, aí a gente começou a enxergar a necessidade do mercado, Sim. de entregar um peixe com qualidade. Aí, desde lá, nós paramos de vender aquele peixe que a gente colocava no carro, não vendia, trazia de volta. Imagine, a água ficava quente, o peixe estressava, depois soltava, no outro dia você pegava. Sim. Então, de lá para cá, nós começamos a ver a necessidade e fomos começando a fazer um tratamento, desenvolver uns trabalhos diferentes que, naquela época, ninguém fazia no mercado. Hoje em dia todo mundo faz, hoje todo mundo usa ultravioleta, ozônio e tal, mas naquela época, muitos anos atrás, ninguém fazia isso. Sim. Acredito que não fomos os pioneiros, nada disso, mas começamos há muito tempo atrás fazer um trabalho diferenciado para entregar um peixe de qualidade para o nosso cliente. A gente pode dizer hoje que os animais da Ipiranga são os animais que podem ter uma das melhores qualidades possíveis em todas as importadoras no Brasil, né? Eu acredito que sim, viu, Thiago? Pelo tratamento que a gente faz depois você pode mostrar para o pessoal aí com ultravioleta, ozônio, biossegurança com redes separadas, amarrada a uma rede em cada aquário, Sim. sistema de tratamento que a gente faz na água Sim. e tudo mais. Eu acho que, com certeza, a gente pode falar que nós temos uma das melhores qualidades no mercado hoje. E a questão da parte da veterinária? Quando você falou que foi mais ou menos há uns 10 anos atrás, por que começou esse investimento seu por parte da veterinária? E o que se tornou isso hoje em dia para a empresa e para os animais? Porque antigamente, quando a gente começou lá atrás, Thiago, o pessoal achava normal o peixe morrer. Uma espadinha morreu, um lebiste morreu, mas isso é normal. Morre, vai lá e compra outro. A gente não admitia isso. Como o peixe é normal morrer? Não é normal morrer, é um ser vivo que está ali, a gente tem um carinho, Sim. tem um apego pelo animal. E aí que a gente começou a falar, peraí, não é normal o peixe morrer, então a gente precisa desenvolver um trabalho que não era desenvolvido até então. E aí foi quando a gente se juntou com o Dr. Pedro, Legal. Que a gente começou a fazer esse trabalho. Ele começou a desenvolver, fazer microscopia, aí você consegue identificar qual é a doença que está atingindo e tratar com o remédio Legal. Certo. E antigamente era o olhômetro, todo mundo era tetaciclina, joga tetaciclina aí, pra bactéria, parasita, fungo, qualquer coisa era tetaciclina, entendeu? E voltando ao começo, a gente não admitia que isso acontecia, o peixe morreu, é comum? Não, não é comum. Nós precisamos encontrar o problema dele, diagnosticar e tratar da maneira correta. Não, exatamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Dr. Pedro então, vamos entender como é que funciona esse processo todo aqui, a questão de quarentenagem, etc. E a gente pode falar de alguns casos também com ele, para mostrar para o pessoal na prática o que é esse diferencial, como é que se analisa uma doença, enfim. Vamos lá, chamar ele? Show de bola. Vamos buscar ele lá. Bora lá então. Bom, galera, tô aqui com o Dr. Pedro, então, e vamos lá, a gente tem muita coisa aqui voltada para a saúde dos animais aqui na Ipiranga, né? Não só o tratamento da parte da veterinária, doença, etc., mas tem todo o cuidado, igual o Kilsley comentou também, tratamento da água em si, para deixar com a maior qualidade possível e tudo mais. E aí, antes de mais nada, você falou que o pessoal sempre pergunta pra você se esse peixe fica doente, é isso? Sempre que alguém me vê e fala sou veterinário que trabalha com peixe, muita gente fala, né? E peixe fica doente? Sim, peixe fica doente.
E a maioria das classes de doenças que nós, que os animais terrestres têm, os peixes também têm. Então tem doenças causadas por bactérias, doenças causadas por vírus, doenças causadas por parasitas, fungos. E você precisa, né, olhar para esses animais com relação a esses patógenos, porque muitas vezes esses peixes que chegam até nós, eles vêm com a doença incubada, né? Eles estão aparentemente saudáveis, mas a doença não está aparecendo. Então, muitas vezes, dependendo do fornecedor, a gente tem problemas também, né? Depende do fornecedor, vem com um tipo determinado de problema. Aí, como é que eu sei disso? Né? Eu estou aqui para 11 anos já. Já fiz muita necrópsia, os peixes chegam, a gente faz lá o raspado de pele, alguns a gente precisa fazer eutanásia para descobrir o que eles têm, salvar todo o lote. Então a gente vai conhecendo os nossos fornecedores e o problema que cada um deles tem. E baseado nisso, a gente acaba entrando com tratamentos específicos para aquele determinado patógeno. Então muitas vezes chega alguns peixes, a gente já entra com tratamento específico para que ele não desenvolva nenhuma doença e não vá para o cliente com problema. E aí, no caso, quais são as principais doenças nesses 11 anos praticamente que você está aqui? Quais são as principais doenças que você identifica nos animais? A doença mais comum que todo mundo sabe, né, pelo menos nos peixes de água doce, é o ictio, que é aquela doença dos pontos brancos, né? Essa é a doença mais comum, que é visível, que é fácil de você visualizar. Mas existem inúmeras outras doenças causadas por vermes, né? Tem, por exemplo, as monogênias, que são vermes que afetam as brânquias e pele dos peixes. É uma doença que a gente não consegue ver, mas é um grande problema e é muito comum e recorrente também. Nos peixes de água salgada, tem também o ictio de água salgada, que é uma doença super comum e é mais fácil de ver. Então muita gente acha que é só o ictio de água salgada, mas existem inúmeras outras doenças, inclusive as monogênias também. Tem os vermes internos, né, que não são a principal causa de morte num primeiro instante, mas a gente precisa tomar cuidado com eles também, porque eles podem causar uma mortalidade crônica. É mais um odinho da vida, que é mais forte que o ictio, o negócio é absurdo, né? Isso, tem essa também, né? Tanto na água doce quanto na água salgada. Ela acontece um pouco menos, porque a gente já entra com tratamentos preventivos para que algumas doenças não aconteçam, inclusive o ictio. Hoje, para você ver, a gente tem aí talvez uns 300 aquários, né? E uma variedade muito ampla de peixes. Se você procurar nos aquários peixes que estão clinicamente com ictio, vai ser difícil de você achar, porque a gente entra com tratamento logo no início, um tratamento preventivo para que essa doença ela não desenvolva. Né? Então o processo o animal vem importado ou vem de uma criação específica, e aí assim que ele chega, qual é o processo que vocês fazem aqui dentro com esse animal? No caso dos peixes de água salgada, muitas vezes, se esse peixe ele não chega tão cansado, a gente pode dar banhos de água doce, por exemplo. Né? Esse banho de água doce ele vai fazer com que alguns vermes de pele, principalmente, caiam. Porque a água doce ela vai penetrar no tecido desses parasitas, que é bem sensível, e esse parasita ele vai inchar e vai cair. Um parasita muito recorrente, frequente encontrado em peixe de água salgada, tanto para peixes marinhos nacionais e importados, né, é a Benedenia, né, o Benedenia melene. Né? Então muita gente conhece, é um problema frequente e ela é muito fácil de você visualizar, porque ela é do tamanho, ela tem em torno de 5 milímetros. Ela parece um grão de arroz, né? Depois a gente pode até mostrar, eu tenho uma coleção delas aqui. No caso da água salgada, o banho de água doce, por exemplo. Né? Para água doce, a gente pode também dar alguns banhos profiláticos, com permanganato de potássio, para também eliminar alguns vermes de pele. A gente se preocupa principalmente com os ectoparasitas, inicialmente, né? Que são um problema mais grave de início. E fora isso, a gente tem também doenças secundárias, né? Que são causadas pelas bactérias. Então, muitas vezes, só de você tirar a causa primária, que é aquele parasita que está vindo com o peixe, a doença bacteriana ela não se desenvolve. Mas, para isso, a gente também tem antibióticos que a gente pode colocar ou na ração ou na água
para impedir que essa doença ela se manifeste. Então, depois desse processo, tem a parte, principalmente peixe de água salgada, também tem a quarentena que vocês fazem aqui. Tem uma infraestrutura inteira só para isso, né? Isso. Todo peixe que chega no Brasil, né, para ele ser internalizado, ele precisa passar por um processo de quarentena que varia de acordo com a classificação do peixe. No caso de peixe de água salgada, no geral são 7 dias. Para ciclídeos são 15 dias, para ciprinídeos 21 dias. Então esse peixe ele precisa passar por um período mínimo de quarentena. E para que serve essa quarentena, né? Esse quarentenário ele precisa ser credenciado pelo Ministério da Agricultura. Esse tempo mínimo é para ver se o peixe ele vai manifestar alguma doença que seja de caráter de importância sanitária. Alguma doença que pode, por exemplo, colocar em risco a saúde dos peixes nativos brasileiros, por exemplo. Então, a cadeia de ornamental ela pode trazer agentes que podem contaminar outras espécies de peixe. Então, a quarentena ela serve como uma barreira sanitária antes do peixe ser comercializado para as lojas. É obrigatório. Né? E aí, só essa quarentena você acha que é o suficiente? Ou, além da quarentena, tem outros métodos que vocês fazem, além do banho, enfim, que ajuda? Eu digo isso porque às vezes tem importadoras que fazem só a parte da quarentena mesmo, né? Nem todas, tem uma parte só a quarentena, tem outras que fazem outros processos, então eu imagino que esses outros processos sejam importantes para você garantir ou diminuir muito a chance desse animal estar doente depois e quando ir para uma loja ou para uma aquarista ele ir doente, né? É muito importante que essa quarentena ela tenha uma qualidade de água muito boa, né? E muitos patógenos, alguns protozoários, por exemplo, eles se desenvolvem com excesso de matéria orgânica na água. Então, se você tem um sistema de tratamento dessa água que circula, com ozônio, por exemplo, que vai quebrar essa matéria orgânica e, consequentemente, vai ter menos alimento para esses protozoários crescerem e, consequentemente, eles não vão afetar tanto os peixes. Tem também a luz ultravioleta, né? O peixe está o tempo todo eliminando metabólitos, né? E junto com as fezes também saem bactérias. E essas bactérias, quando elas vão entrando em excesso no aquário, elas vão exercendo uma pressão, né, sobre os animais que podem ficar doentes com infecções secundárias. Então a luz ultravioleta ela serve para isso, né, o filtro de luz ultravioleta. Ela vai matar essas bactérias que estão ali circulantes na água e, consequentemente, os peixes eles vão diminuir a probabilidade de ficarem doentes. Legal. Vamos aproveitar então que a gente está falando disso, vou mostrar um pouquinho aqui na Ipiranga a questão do UV, ozônio, como é que é utilizado isso, tem redinhas separadas. Vamos mostrar um pouquinho por cima como é que é essa organização aqui? Vamos lá? Vamos lá. Bora lá então. Então estamos aqui na parte da quarentena, né? Aqui é a quarentena. Então essa quarentena ela já está pronta para receber novos animais, né? Então você está vendo, os aquários eles estão bem limpos. E uma coisa muito importante que eu falei um pouco mais cedo é sobre o tratamento dessa água que está recirculando, né? Então a gente usa um ozônio. Aproveitar e mostrar ao pessoal a filtragem daqui. Essa aqui é a filtragem de luz ultravioleta. E o ozônio a gente não usa nessa etapa, porque geralmente acaba a quarentena, a gente coloca o ozônio para ligar, para desinfetar e fica durante alguns dias ligados. Acabou essa esterilização com ozônio, a gente liga a luz ultravioleta, que vai matar só as bactérias que estão circulantes no aquário, tá? É muito importante falar também que as bactérias que estão no filtro, né, que você está mostrando ali agora, elas não, as bactérias que são importantes, né, para remover amônia, nitrito, elas não são afetadas não são afetadas pela luz ultravioleta, porque essas bactérias elas estão fixadas lá no substrato, tá? E sempre que chega novos animais também, a gente coloca um extra de bactérias para que a gente não tenha picos de amônia, nitrito, porque qualidade de água a gente vê que é fundamental para você não ter problemas com a saúde dos animais. Legal. Então, os animais chegaram, fez a aclimatação, fez o processo da quarentenagem e depois daqui? Depois daqui, acabou o período de quarentena, esses animais vão para a área de comercialização.
que é aquela área lá na frente que a gente estava falando. E saiu daqui, esses peixes eles passam por um novo banho de água doce para a gente se certificar que eles vão sair o mais limpos possível da quarentena para que esses animais eles sejam comercializados. E eu sempre recomendo que a pessoa que vai comprar esses animais também, elas também façam esses procedimentos de banho, porque o nosso intuito é diminuir as chances de acontecer as doenças, né? Quando a gente trabalha com animais que são extraídos da natureza, a gente não consegue garantir que esses animais são livres de doença. Então, nosso papel fundamental, né, de uma quarentena é diminuir o máximo possível o risco de patógenos para que esse animal ele chegue na casa do cliente saudável. E é importante que todos os atores envolvidos façam esses procedimentos, porque é uma cadeia, né? Então, todo mundo precisa tomar cuidado e ter consciência de fazer tudo isso. Bom, agora a gente está aqui na parte onde vai ter a comercialização dos animais, né? Então, esses peixes saíram lá da quarentena, eles vêm para cá, que é essa área de vendas, né? Eles passam por um novo processo de banho para estarem disponíveis para os clientes, né? E aqui vocês têm alguns cuidados especiais, né? Por exemplo, redinhas separadas por baterias. Mostra um pouquinho pro pessoal. Isso. Então, geralmente, a maioria são separadas por espécies, se preocupando sempre com a compatibilidade, espécie que não briga entre elas. Então, aqui a gente tem os marinhos. Aqui ainda é uma bateria de água salgada. Uma coisa importante também, semanalmente a gente faz testes de qualidade de água. Legal. Tá? E tudo que é feito na bateria é também anotado, na bateria, no aquário. Aí aqui a gente começa os peixes de água doce. E diariamente, né, a gente monitora esses animais para ver se eles estão com algum sinal de doença. E caso tenha algum sinal de doença, se for uma doença que eu consigo identificar clinicamente, e com isso a minha experiência ela conta bastante com isso, às vezes eu consigo já na clínica identificar qual é a doença. Mas muitas vezes a gente precisa pegar esse peixe, um peixe desse lote, fazer uma necrópsia. Muitas vezes a gente precisa enviar para algum laboratório específico para fazer exames complementares. Então aqui a gente tem parceria com algumas universidades que trabalham especificamente com doenças de peixes. A gente tem lá a Universidade de Santa Catarina, a FZEA em Pirassununga, a gente tem a USP aqui que faz identificação de bactérias para a gente. Então é muito importante, se o peixe está morrendo e você não consegue um diagnóstico microscópio, você parta para técnicas moleculares com PCR, por exemplo, para você saber que doença é aquela, para você tentar buscar na literatura internacional quem já passou por aquilo. Então, muitas doenças a gente conseguiu identificar pela primeira vez aqui, sem nunca ter tido relato no Brasil. Então, esse trabalho de diagnóstico é muito importante para a gente fazer um protocolo de tratamento específico para determinada doença. Legal. E como é que vocês fazem, falando resumidamente, vocês batem o olho, vê se tem algum comportamento estranho, algum ser estranho no corpo do animal? Então, muitas vezes, é porque aqui esses animais eles estão saudáveis. Sim, estão todos saudáveis. Né? Mas eu acho que a gente pode ver, a gente pode ir num aquário que está doente, para eu te mostrar, por exemplo, como é aqui, inclusive, está com medicamento, né? Nesse aquário. Esse aqui estava com medicamentos. Os animais aqui eles estavam com lesões fúngicas, né? E a gente já entrou com uma medicação específica para isso. A gente tem esse aquário aqui, esse peixinho ele chegou na sexta-feira, né? É uma espécie de baiacu. Ele era um peixe que estava com ictio. Hoje já está bem pouco, mas sempre que eu faço tratamento, eu coloco a data, os medicamentos que estão sendo utilizados e qual vai ser a frequência de tratamento desses peixes, né? Então, no dia seguinte a gente vem,
olha para ver se melhorou. Se não melhorou, a gente pega e estuda se vai colocar uma nova dose de medicamento ou não. No geral, quando você está tratando para o ictio, os medicamentos que a gente usa aqui, a gente trata a cada 48 horas. Né? O tempo de meia-vida desse medicamento ele dura cerca de 48 horas. No caso desses, eles estavam com pintinhas brancas. Já na chegada, que foi na sexta-feira, né, a gente detectou isso e já entrou com tratamento e hoje eles já estão bem melhores. Legal. Vamos aproveitar então, ver se tem algum animal doente ou que acabou morrendo, enfim, aproveitar e mostrar como é que é esse processo do estudo desse animal? Vamos. Vamos lá? Então a gente está na preparação aqui, você pegou um animal que aparentemente está doente e você vai fazer então o processo de biópsia aqui com ele, é isso? Isso. Primeiro eu vou fazer um raspado de pele, né, para a gente ver se tem algum ectoparasita que está cometendo a pele desse animal e ele está bem apático, né? A movimentação ventricular dele está baixa. Eu vou fazer uma biópsia de branco para a gente ver se a gente consegue encontrar alguma coisa também, tá? Então a gente pega o peixinho, a gente tem aqui o material, lamínula. Então a gente faz um raspado dele para ver um pouco de muco e escama. Vou pegar uma gotinha de água do próprio sistema onde ele estava, coloco a lamínula por cima, limpo a lâmina, a gente vai ver na microscopia agora. Então a gente fez o raspado de pele desse peixe e eu estou vendo aqui algumas monogênias, né? São vermes que acometem tanto pele quanto brânquias desses animais. Então já encontrando esse parasita, eu já vou entrar com uma vermifugação específica para ele, né? Então eu sempre olho bastante a lâmina, porque às vezes o peixe ele pode estar com mais de um patógeno, né? Um ictio, por exemplo. Mas no caso desse aqui, ele só está com a monogênia. E se uma doença como essa não for tratada, o que vai acometer isso no animal? Esse animal ele vai enfraquecer, ele vai ficando fraco e com o tempo ele acaba morrendo, né? Ele acaba falecendo. E o ideal encontrou isso, você precisa tratar. E infelizmente, se você não tem acesso a uma microscopia ou a um técnico para passar um tratamento, porque geralmente esses medicamentos eles precisam ser formulados. Muitas vezes o animal ele acaba vindo a óbito e a pessoa nem sabe de que esse parasita ele morreu. Ainda mais, uma coisa que eu também, desde que eu comecei no aquarismo, que eu percebo muito, principalmente peixes de água doce e peixes baratinhos, parece que os criadores, enfim, não têm um cuidado muito grande. Então é muito comum a gente ver king, o beta, enfim, esses animais morrendo. E eu creio que muitos desses problemas é justamente por isso, por doenças que a pessoa não faz nem noção. É um assunto interessante que você tocou. Eu não falei aqui, mas durante todo esse tempo que eu estou aqui, eu sempre trabalhei com pesquisa. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado aqui dentro. E durante o meu pós-doutorado, eu tive uma aluna que a gente trabalhou com peixes de diversos produtores do Brasil. Então, não sei se a gente consegue colocar o link no vídeo do artigo, mas cerca de 80% desses produtores tinham um ou dois ou mais parasitas que vinham com esse peixe, né? E a gente analisou cerca de 6 regiões diferentes e a gente encontrou mais de 11 tipos de patógenos, né? Então esses animais muitas vezes já vêm doentes, porque eles são criados muitas vezes em tanques, né? E nesses tanques eles têm acesso, esses tanques, eles não são protegidos, não tem acesso de ave, de crustáceo. E muitas vezes essas aves, os crustáceos, eles são hospedeiros definitivos ou intermediários de alguns patógenos. E muitas vezes, infelizmente, muita gente acaba não tratando esses animais lá e eles já vêm doentes. Então é muito importante que numa distribuidora você tenha um cuidado com relação a isso, porque
nesse trabalho a gente averigou que 80% dos animais que foram avaliados estavam, apesar deles estarem aparentemente saudáveis, Sim. eles estavam acometidos com 2 ou mais parasitas. Isso que a gente só fez teste para parasita. Tá. Se a gente tivesse analisado outros tipos de patógenos, vírus, bactérias, talvez a gente teria encontrado muito mais coisas. Sim. Mas para a verba que a gente tinha para fazer aquele tipo de trabalho e as ferramentas, o que a gente conseguiu fazer foi isso. Tá. E foi um trabalho que foi publicado em 2023 no Revista legal. Científica. Não, coloca assim, por favor, o link, com certeza. Legal. É de utilidade pública bem grande. Então, Thiago, muitas vezes a gente tem algumas vias de administração de drogas para os peixes, né? A gente pode dar os banhos que a gente fala, que pode ser curto ou prolongado, que é quando a gente coloca, o prolongado é quando a gente coloca o medicamento e deixa ele lá agindo. A gente pode dar por via injetável, geralmente eu faço isso em peixes maiores e peixes um pouco mais caros, né? E a gente pode dar por via oral também, né? Então eu faço isso. Hoje, por acaso, eu estava fazendo um medicamento antes de você chegar, então eu estava incorporando um vermífugo na ração para dar para as carpas, né? E eu borrifo num borrifador 2 tipos de vermífugos para o verme que eu achei aqui, e depois a gente deixa essa ração secando por um tempo e dá para os animais. E repete depois de 7 dias. Então, uma das formas da gente dar medicamento para peixe através na ração, né? Incorporando na ração. E precisa ter muito cuidado também de estar colocando a dose certa do medicamento para que o peixe não se intoxique. Bom, pessoal, a gente deu um geralzão, daria para fazer muito mais coisas, seria um vídeo de, sei lá, 10 horas, mas tentou sintetizar o máximo possível para mostrar coisas que a gente não vê em lugar nenhum, né? Sendo sincero, eu, quando comecei no aquarismo, eu comecei para valer mesmo em 2016. E aí, desde aquela época, por mais que eu tivesse pouco conhecimento na época, eu sentia essa questão de ir numa cobase da vida, por exemplo, você comprar um peixe, 90% de chance de vir doente. O negócio, assim, era surreal. E às vezes tem muita lógica que não se preocupa com isso, são muitos criadores, importadores. E o cuidado que vocês têm aqui é uma coisa que, assim, nesse nível, eu acho que é a única empresa que está nesse nível de cuidado, de especialidade, de conhecimento. Claro que tem outras, tem vários conhecimentos, tá? Mas eu acho que esse conhecimento que vocês têm e toda a rotina que vocês fazem é um diferencial bem grande, né? Thiago, assim, o dinheiro é importante, né? Mas o prazer de a gente fazer o que a gente gosta, eu acho que faz um pouco diferencial. Sim. Então, assim, eu sou biólogo formado também, tem vários biólogos, tem outros veterinários, tem estagiários, e assim, pessoal que entra aqui é pessoal que gosta, se envolve com o negócio. Então, eu acho que isso faz você acabando ter esse diferencial também, entendeu? É o que eu falo para todo mundo aqui, pessoal, quem vem trabalhar aqui, acordou cedo, falou que precisa ir para aquela merda trabalhar, não vem. Avisa que a gente resolve a situação. Então, assim, o pessoal que vem para cá trabalhar é porque tem vontade, tem carinho, faz a coisa como deve ser feita. Não dá para ver aqui, ó, mas tá vendo aqui, ó, o Igor conferindo embalando, aqui, ó, embalando um por um, conferindo. A gente faz uma puta embalagem, o pessoal vê também aí. A gente põe em caixa de isopor nova, põe em jornal por dentro para aquecer. Faz tudo um trabalho que realmente é para entregar uma coisa diferenciada. E aí, vamos lá, o pessoal que quiser entrar em contato, consumidor final que quer descobrir lojas que revendem os peixes de vocês, ou lojista que quer entrar em contato e comprar os animais, quais são os contatos para esse pessoal? Os lojistas podem entrar hoje em dia no Instagram da Ipiranga, no site da Ipiranga. Nós estamos até reformulando o site da Ipiranga agora. Já tem um catálogo, nós temos um catálogo novo que nós lançamos agora. Legal. Você viu? Bacana, né? Então, no catálogo lá nós temos todos os produtos que a gente importa, além dos animais. E logo nós vamos colocar o catálogo de animais também lá. Legal. Então vai dar para ver tudo e através desse catálogo com certeza nós vamos ter toda a nossa rede de revendedores ali embaixo, como a do catálogo nós estamos fazendo agora, de produtos, nós vamos fazer também com a de animais. E assim, para o consumidor hoje, se ele tiver dúvida, ele manda um e-mail para a gente, onde tem uma loja perto, a gente responde, a gente está 100% aqui, nós não atendemos, né, o consumidor final, mas nós podemos indicar onde tem uma loja próxima deles lá. Legal. E os lojistas podem entrar no site, Piranga Peixe, tem todos os nossos
telefones lá, WhatsApp, pode entrar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais aí. Hoje está bem prático de você achar, né? Pelo nome você vai lá. Então no Instagram o pessoal pode entrar em contato, manda um direct no Instagram. Se é lojista, fala, eu sou lojista, eu quero ter acesso. Aí um vendedor vai entrar em contato com as pessoas, passar WhatsApp, etc. É isso. Se é o consumidor final, a mesma coisa. Eu quero saber a loja próxima pelo Instagram mesmo, acho que dá para já responder o cara e já saber ele fala onde ele mora, em localidade, dá para passar. É isso aí. Legal, galera, é isso então. Aguardem, porque a gente vai com certeza aproveitar muito esse conhecimento do Dr. Pedro e do pessoal da Ipiranga para a gente conseguir trazer mais informação sobre essa questão da veterinária dentro do aquarismo, que é uma coisa que eu acho que assim, o aquarismo evoluiu muito em questão de tecnologia e tal, mas o conhecimento voltado para a veterinária ainda é muito escasso na parte do aquarismo para o público geral, né? Então é muito importante compartilhar um pouco desse conhecimento para o pessoal aprender um pouco sobre isso, né? Com certeza, eu acho que você está coberto de razão aí, tá indo no caminho certo aí. E cada vez vídeo mais instrutivo, com mais informações, hoje é o que nós necessitamos. Sim. Parar um pouco só com vídeo de propagandas. Sim. E também ter um vídeo de conhecimento. Sim. Esse eu acho que é o bacana. É isso aí, valeu aí, eu quis aí. Um abraço. E aguardem os próximos vídeos voltados aqui na Ipiranga. É isso aí e até a próxima.